Olá, eu sou o Newton Gomes, da editora CPA de Sorocaba. Nesse vídeo vou discutir um problema, uma dúvida bastante frequente dos contribuintes em relação ao espólio, né? Espólio é a declaração falecida. A dúvida a que eu me refiro é quando se faz a declaração final do espólio, aquela que vai encerrar a inscrição do CPF no falecido, deve-se fazer a distribuição dos bens e direitos nessa declaração final, que é a última declaração. A dúvida a que eu me refiro é, afinal, como se deve transferir os bens e direitos do espólio para os sucessores? Qual é o valor que será atribuído a cada um dos bens e direitos para efeito dessa transferência? Bom, a lei admite dois critérios. O primeiro critério legal é a transferência dos bens e direitos pelos valores que estavam inseridos na declaração do falecido, simplesmente repetindo o valor que estava lá. Por exemplo, você tem uma casa que vinha sendo declarado pelo espólio em R$200 mil, a transferência vai se fazer pelos R$200 mil nesse critério. Se você tinha um veículo que estava por 50 mil, ele será transferido para os sucessores no critério do valor que constava por 50 mil. Mas a lei admite um outro critério, que é transferir os bens pelo valor de mercado para os sucessores, né? Então, dentre esses dois critérios, o inventariante e os sucessores têm absoluto direito de escolher por um ou outro critério. Inclusive porque o contribuinte e os seus sucessores, etc., eles poderão escolher os bens que irão pelo critério de que vinha sendo adotado, daquele que vinha sendo declarado, ou se não optar pelo valor de mercado, né? O critério de repetir o valor ou o critério de utilizar o mercado, ele não necessariamente deve atingir todos os bens. Alguns pode ser pelo que já vinha sendo declarado e outros pelo valor de mercado. Muito bem, e quais são as consequências dessa opção? Bom, primeiro, se a transferência vai se dar exatamente pelo valor que vinha sendo declarado pelo espólio, então não há nenhuma implicação tributária, ele sai da declaração de espólio e vai entrar na declaração de cada um dos sucessores, a viúva, os filhos, etc., exatamente pelo valor que estava lá, logicamente, na proporção que couber a cada um dos seus herdeiros ou legatários. Agora, se a opção do espólio for fazer pelo valor de mercado, nós devemos atentar que esse valor de mercado ele estará sujeito aos ganhos de capital, à legislação do ganho de capital, né? Por quê? Evidentemente vai haver um aumento do valor, né? Naquele caso que eu falei de uma casa que estava por 200 mil na declaração de bens do espólio, e essa casa vale, por exemplo, 500 mil no mercado, devidamente comprovado, logicamente, então esses 500 mil, eles saem da declaração do espólio e acabam chegando na declaração dos sucessores, na divisão patrimonial. Só que o espólio, que é o responsável pelo pagamento do imposto, terá que calcular o ganho de capital e sobre ele calcular o imposto alíquota de 15%. Lógico que essa apuração se dá dentro das normas do ganho de capital. Terá um preenchimento do GCAP, né, no programa da Receita, e com isso vai se determinar se eventualmente há um imposto a pagar ou se realmente ficará tudo isento. Aí depende da situação de cada um dos espólios. Ao se fazer essa transferência pelo valor de mercado, ao se calcular o ganho de capital, se constatar que existe ganho de capital tributável, 15% sobre esse ganho de capital. E esse imposto deverá ser pago por quem? Pelo espólio, né? O próprio espólio deverá pagar em 30 dias, a contar do trânsito em julgado ou da lavratura da escritura definitiva, no máximo em 30 dias, o espólio deverá pagar o imposto sobre ganhos de capital
naqueles bens e direitos que forem transferidos pelo valor de mercado. É evidente que se a transferência se der exatamente pelo valor que constava da declaração anterior, não haverá imposto a pagar, né? Muito obrigado.